Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre um arquétipo de personagem que talvez seja novo para você. Eu estava aqui lendo alguns materiais sobre escrita, estudando alguns tópicos e acabei topando com o termo contagonist. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Fui pesquisar um pouco mais sobre o termo e só achei material em inglês, uma coisa ou outra em espanhol e foi isso. Mesmo assim, eu queria compartilhar aqui o que eu encontrei sobre esse conceito, que eu achei bem interessante, que pode realmente ser útil na hora de escrever. Primeiro eu fui tentar descobrir a origem desse termo, né, e ele foi inventado por dois desenvolvedores de um programa chamado Dramática, que é um software que tem como proposta ajudar autores a escrever suas histórias, pelo que eu entendi, né? Esse programa tem todo um jargão próprio inventado pelos autores, né, pelos desenvolvedores. Eu quero muito estudar isso aí tudo a fundo mais para frente, né, todos esses conceitos desenvolvidos por eles, assim que eu tiver um tempinho. Mas por enquanto eu me concentrei no termo contagonist, porque do que eu vi por lá até agora é o que mais se diferencia do que a gente tradicionalmente conhece, das ferramentas e recursos usados para trabalhar personagens, né? Principalmente também porque eu vi que esse termo já está sendo adotado por alguns autores e estudiosos lá fora. Mas como eu falei, infelizmente eu não encontrei nada disso em português, né? Não encontrei nada, nenhum artigo, nenhum material sobre isso em português. Então esse também é mais um motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Aqui para o vídeo, segundo a lógica aplicada à tradução, né, protagonista e antagonista, eu acho que a tradução do termo seria contagonista mesmo. Então é assim que eu vou falar a partir de agora, né? E vamos começar por aí. Já que antagonista e protagonista são dois termos que a gente já conhece, já está familiarizado, vamos começar a pensar na função do antagonista e do protagonista para depois entender como o antagonista funciona, né? A gente, no geral, associa o protagonista como bem e o antagonista como mal, né? Eles são contrapartes na história, ou seja, o arco de um acaba sendo o oposto do outro, né? Quando um está por cima, o outro está mal, geralmente, né? Assim que a gente trabalha esses dois tipos de arquétipo. E a propósito, pelo que eu entendi lá no Dramática, eles gostam muito de trabalhar sempre com a ideia de oposição, de contraste entre um arquétipo e outro. Então, sendo assim, já que o antagonista e o protagonista são opostos, o protagonista também tem a sua própria contraparte, né? E não, ele não faz uma oposição direta ao protagonista, ele está completamente fora dessa dinâmica. E ele também não deveria ser tratado como um substituto do protagonista ou do antagonista. A função dele é outra. O antagonista, ele funciona no espectro oposto ao do mentor, também chamado de guardião lá no Dramática, né? Ou seja, se o mentor traz vantagens para o personagem, o antagonista meio que atrapalha. Então o mentor na história ele desequilibra a balança positivamente, né? Ele dá estrutura, ele dá apoio emocional, ele dá esclarecimento ao protagonista, ele passa informações importantes que você, né, fundamentais para a jornada do protagonista, para o crescimento dele, né? E o antagonista ele vai fazer um peso extra no lado oposto da balança, ele traz tentações, ele provoca erros, ele levanta dúvidas, ele fomenta intrigas e com isso ele vai gerar um efeito negativo na trajetória do protagonista. De maneira simples, ele é alguém que desfaz o trabalho do mentor. Ele serve basicamente para colocar o personagem em situações difíceis, ele vem para trazer problema, né? Ele não necessariamente precisa querer fazer mal para o protagonista e impedir o protagonista de atingir os seus objetivos, mas ele vai estar ali fazendo as coisas dele, vivendo sua própria filosofia, né, seguindo seu próprio ponto de vista e, como consequência, ele acaba atrapalhando o personagem principal de uma forma ou de outra, mesmo que isso não seja intencional. Quando eu estava lendo sobre isso, eu logo lembrei de um exemplo de antagonista na série O Gambito da Rainha. A série já saiu tem um tempo, então acho que não tem problema eu dar um spoiler leve aqui, mas se você ainda não viu, né, e não quer o spoiler, adianta o vídeo um pouquinho. Mas a situação lá é a seguinte: quando a protagonista, que é a enxadrista, está na véspera de uma partida super importante, ela está nervosa, em abstinência, uma outra personagem liga para ela e convida a protagonista para tomar alguma coisa no bar. E a Beth, a protagonista, ela aceita o convite. As duas têm uma noite intensa, agitada, que era o oposto do que ela precisava naquele momento. E aí, nesse ponto da história, fica claro o papel da antagonista, né? Essa personagem não queria o mal da Beth, mas acabou atrapalhando bastante a vida dela, né? E observando com olhos de autor, fazendo aquela leitura analítica que eu falei no outro vídeo, né? Aquele foi um excelente recurso para intensificar o drama pessoal da protagonista, né? Esse grande tropeço teve um impacto, né? Gerou consequências para a trama e, sendo assim, melhorou a história. Uma coisa interessante é que o antagonista, às vezes, pode aparentar ser o antagonista simplesmente porque o leitor, quando é apresentado a ele, pode não conhecer de cara as suas reais intenções, né? O leitor pode não saber de que lado que ele está, e aí cabe ao autor tirar proveito disso, né? Desse momento inicial de incerteza ali. O autor pode gerar alguma tensão, né, e então mostrar para o leitor no momento certo
que aquele cara lá, que está no caminho do protagonista, não é necessariamente uma pessoa ruim, né? Ele não está contra o protagonista. Ele pode até chegar a confrontar o protagonista momentaneamente, por conta das circunstâncias, e aí, de um jeito ou de outro, como amigo, entre aspas, pode ser responsável por tirar o protagonista do caminho, né? Fazer ele tomar decisões erradas, fazer ele se afastar das pessoas que podem ajudá-lo, até mesmo se revoltar contra o mentor, isso é interessante também, né? Ele abandona o bom senso, ele sai completamente, né? Se desvia completamente da jornada que ele tem que fazer para completar a história, e a gente tem aí excelentes oportunidades de enriquecer a trama, né? De aumentar, de ampliar, aprofundar o arco do personagem principal. Esse é um arquétipo tão amplo e tão flexível que muitas vezes o protagonista pode ser alguém da família, né? Alguém muito bem intencionado até, que faz o que faz pensando no bem do protagonista. Na animação Moana, o pai da protagonista é uma espécie de protagonista dela. Ele não quer o mal da filha, óbvio, mas no início da história ele cria vários obstáculos para impedir que ela deixe a ilha e isso atrapalha a jornada da personagem. A gente, como público, vibra, né, quando ela consegue driblar as proibições dele, mas sabe que ele não é do mal, né, por assim dizer. Ele está ali para gerar a oportunidade da filha brilhar, né, da protagonista agir e mostrar quem ela é. O mesmo acontece com o pai do protagonista do filme O Menino que Descobriu o Vento, né? A gente tem ali uma dinâmica semelhante de pai e filho, embora as tramas em si sejam completamente diferentes. Dependendo de como o autor trabalhar, esse tipo de personagem pode até se tornar bem querido do público, né? E aí a gente tem um exemplo clássico do Lando Calrissian, né? No episódio 5 de Star Wars. Ele se apresenta de início meio indefinido, gerando desconfiança, né? Essa desconfiança realmente se mostra com fundamentos, né? Mas ele faz o que faz com os heróis no filme para se preservar, né? Visando interesses próprios. Ele não é mal intencionado em relação aos heróis, né? Ele não é um vilão, ele não está interessado em impedir os heróis de completarem a jornada deles. Pelo contrário, ele está ali preocupado com sua própria jornada, os seus próprios interesses, né? E logo depois de trair os amigos, né, ele se torna um aliado e segue assim a partir desse ponto. Uma aplicação muito boa que eu vejo para o protagonista é aquele momento da história em que o herói e o vilão, por algum motivo, eles estão afastados, eles estão impedidos de se enfrentar, mesmo que seja à distância. Então, enquanto o autor vai construindo, vai preparando a trama para esse grande confronto, ele pode lançar a mão de protagonistas para não deixar a história monótona ou fácil demais para o personagem, né? Bom, embora eu não conhecesse esse termo, eu acabei percebendo que eu já tinha escrito vários protagonistas nas minhas histórias e a partir de agora eu vou prestar mais atenção, né, para identificar momentos oportunos ou personagens que têm essa inclinação para aproveitar mais o potencial deles. Enfim, minha ideia aqui era apenas apresentar esse arquétipo, esse conceito que é novo para mim, e se você também não conhecia, espero que essas informações ajudem sua escrita de alguma forma. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.